6,5. Então, é um pouquinho maior, mas ainda é possível, não tenha dúvida disso. E a questão de divisão de renda? Isso é uma questão de que o canadense faz isso muito. O que ele faz? Ele abre uma empresa, coloca ele, a esposa, o filho, se não, coloca às vezes o sogro e a sogra. Por quê? Porque uma pessoa ganhando $100 mil, vamos dar um exemplo, paga mais imposto que duas ganhando 50 mil ou que 4 ganhando 25, na soma dos impostos. Então, isso que é a divisão da renda. É você, em vez de, por exemplo, há a possibilidade, quando você é shareholder, acionista de uma corporation, você também ser employee dela. Então, se você é employee dela, a possibilidade de você colocar também a sua esposa como employee ou outros membros da família como employee e fazer o split income, que é nada mais essa divisão de renda, tudo com o objetivo de pagar menos imposto da forma permitida pelo governo. Agora, há também as desvantagens, né? Qual seria a primeira desvantagem? O custo. Manter uma corporation é caro. No primeiro momento, se você comparar com um personal tax, sim, porque uma pessoa que é um sole proprietorship ou uma partnership, onde é que ela faz a declaração do seu business? No anexo específico no seu personal tax. Então, lá no seu personal tax, você informa lá o quanto você faturou, o quanto você teve despesa por tipo de despesa, e beleza. E vai pagar um imposto lá conforme o teu tax bracket, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Agora, o custo de um personal tax, ele pode variar mais ou menos vamos supor, hoje o custo da MBTax para fazer um personal tax self-employed é 150. Então, 150, aí tem mais o cônjuge, que também é self-employed, 300 ou 250, vai depender da origem de renda de cada um. Mas vamos supor, vamos botar 150 é o custo para fazer um personal tax para self-employed. Já para fazer um corporate tax, o custo ele varia ali de $2.500 a $3.000 anual. Aí, quando você pega esses dois números, é uma diferença abissal. Mas dependendo da sua situação, a economia de imposto que você tem numa corporation, você paga o custo do contador e ainda sobra. É isso que eu vou não só mostrar, mas eu vou provar nas simulações que a gente fez. Lógico que as simulações que nós fizemos, nós pegamos alguns pressupostos. Claro que dependendo da sua situação, pode ser mais vantajoso ainda. Eu peguei uma situação bem básica, que não tem a RCP, não tem nada. A gente vai ver mais na frente. Então, o custo de você, tanto para incorporar, quanto para você manter uma corporation, ele é maior. E como você não tem personal tax credit, como nós falamos lá, tem o Canada Employment Amount, 1.245, você como corporation não tem. Mais documentação. É uma entidade separada. Uma sole propriety para uma partnership é você. Então, vamos supor, o Edgar é a empresa Edgar. Já o Edgar Corporation, o Edgar é uma pessoa, pode ser employee ou acionista da empresa, mas a MBTax Solution Corporation é uma outra entidade, não tem nada a ver com o Edgar. Inclusive, o Edgar não é dono dela, o Edgar é shareholder. O Edgar é acionista, que pode vender essa ação para outra pessoa se tornar acionista. Pode ampliar o número de ações, etc. e tal. Então, o Edgar nem dono dela é, o Edgar detém ações dela. Agora, é uma entidade mais robusta, que você tem o imposto, ele não é pago na pessoa física, ele é pago lá dentro da corporation. Então, tem toda uma série de documentações que precisa ser apresentado anualmente, não só o Corporate Tax Return, mas também tem o Annual Return, tem as Resolutions que tem que ser feito. Então, é uma entidade um pouco mais parruda, vamos dizer assim, mas tem vantagens e desvantagens, claro. Uma quarta seria menos flexibilidade. Enquanto como sole proprietary partnership, o que você fatura é teu. Entendeu? Já numa corporation, não. O que você fatura da empresa, tu não tira quando você quer.
você tem basicamente duas formas de retirar dinheiro da tua corporation. Ou você é employee dela, ou você distribui dividendos. Vamos botar uma terceira forma também, é pegar dinheiro emprestado com ela. Então, por exemplo, tem cliente que faturou lá no final do ano, tem $100 mil na corporation. Estou chutando valores. Ou ele é employee, que a empresa, a corporate vai pagar ele mensalmente, ou bi-weekly, ou semi-monthly, conforme ele fizer o setup lá do payroll, ou ele não vai distribuir nada, não vai pagar nenhum pay stub, nada como employee, e no final vai distribuir dividendos, e diferentemente do Brasil, apesar que o Brasil estão discutindo isso lá, provavelmente vai começar a ter tributação sobre dividendos. O Canadá sempre teve. Ou a empresa tem um saldo lá, você vai pegar aquele emprestado, vai jogar lá na conta de passivo da tua corporation e você tem uma obrigação com a corporation. A corporation tem um crédito com você. Então, basicamente, são essas três formas que você retira dinheiro da corporation. Então, ela é menos flexível. Já a Solibase, não. O dinheiro está na conta, tirei e pronto. Edgar, Oi. tem uma pergunta, o Pedro. Pedro, você quer você mesmo fazer a pergunta? Você escreveu aqui. Se eu puder, eu só queria. A única pergunta é: o custo que você falou, que é a mais da corporation, por exemplo, está incluindo que, por exemplo, você, como contador, vai lidar com essa documentação extra, ou além disso, essa documentação é algo que o dono em si tem que cuidar? Não, basicamente, como é que a gente trabalha na Imbetex? A gente, quando dá uma proposta para uma corporation, a gente, inclusive, não é mandatório, mas a gente inclui o custo do personal tax. Por quê? Porque você tem a corporation e tem os shareholder ali, os acionistas, que normalmente, aí vai depender, mas normalmente os shareholder, eles também são employees, num valor mais baixo para pagar o menos de imposto na payroll e descarrega na corporation algumas despesas que é possível da corporation pagar para ele. Então, a gente faz um misto, um pouco de como employee, um pouco ali como dividendos e um pouco como empréstimo que ele vai ser repago nas despesas pessoais que a corporation vai pagar para ele. Então, basicamente, a gente inclui todos esses custos e o cliente não tem mais custo nenhum. Então, está incluído ali o personal tax, está incluída a discussão, porque a gente procura ter uma gestão um pouco mais ativa. Então, a gente verifica onde o cliente pode economizar imposto. Isso é sensacional, porque a gente age de uma forma mais proativa e verificando, porque o que foi bom no ano seguinte pode não ser bom. Então, a gente verifica, inclusive, o cliente, se ele tem contribuição de ARCPs, de FSA, para a gente conseguir fazer um mix, para ele contribuir o limite desses valores nessas contas registradas com o governo, que isso vai trazer mais dedução no imposto dele, isso vai permitir, então, ele ter um salário maior, sem ter que pagar mais imposto. Então, normalmente, tudo isso está incluído. É claro que, como eu falei, não é mandatório. Tem cliente que já tem o seu contador há muito tempo, e eu sou super aberto quanto a isso. Se você já tem um contador, não tem problema nenhum, não vê motivo para trocar, não troque, não tem problema. Entendeu? Então, ele já tem seus clientes, então tem o contador dele que faz o personal dele e eu faço o corporate. Mas tudo relacionado ao corporate geralmente está incluído na minha proposta de serviço, que ele é anual. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Pedro. Respondeu sim. Muito obrigado. Nada. Então, só para a gente... Deixa eu botar o chat aqui para ver que... Ah, beleza. Agora eu estou com o chat aqui, eu vejo se alguém fizer alguma pergunta. Beleza. Opa, desculpa. E, por último, é o processo de fechamento. Ele também, enquanto uma sole proprietorship e uma partnership, em 5 anos, se você não renovar, ela caduca automaticamente. Uma corporation, não. Você tem que fazer a dissolução da corporation. Desculpa. Se você tiver passivo, você tem que zerar os passivos primeiro.
para depois você fechar a corporation. Então, vamos lá. Aí vamos falar um pouquinho aqui do sistema tributário canadense. Eu creio que muitos devem saber, mas o sistema tributário canadense ele é baseado no sistema de autoavaliação. Então, o que a gente costuma falar para as pessoas? O Canadá confia em você. Você falou que ganhou A, ele ok, confia em você. Só que, de vez em quando, lógico, ele faz alguma checagem para verificar se a informação está correta ou não. Mas, basicamente, você é responsável por preencher, para informar, e de tempos em tempos, alguma checada. Às vezes, é o que a gente diria no Brasil, o cara malha fina para provar alguma coisa, etc. E ele é baseado no sistema de alíquota marginal, que é o tax bracket lá. Basicamente, como é que funciona o sistema de alíquota marginal? Eu não sei quantos aqui tiveram essa ruim experiência no Brasil. De repente, tem muita gente que está tanto tempo aqui que nem lembra do Brasil. De repente, tem gente que já nasceu aqui, é brasileiro e canadense, ou tem gente que chegou há pouco tempo, então isso está bem latente ainda na memória. Mas no Brasil, você tinha vezes que... Eu tive essa experiência já no Brasil. Você está numa alíquota lá, se não me engano, no Brasil era 15, 22,5% ou 27,5%. As alíquotas, o máximo é 27,5%. Mas você está num salário que ganha um determinado valor, está numa alíquota. Aí você é promovido. Você é promovido, devido ao teu salário que aumentou, você passa para a alíquota. Então, o teu líquido, apesar de você ser promovido, o teu líquido é menor. Por quê? Porque todo o teu salário ele vai para a alíquota superior. Já no Canadá, não. O sistema de alíquotas marginais, só o que passa para a alíquota superior é o que excede. Então, por exemplo, a gente vai ver com os números exatos para o de 2020, mas até 40 mil uma alíquota e acima de 40 mil outra alíquota. Eu ganho 39 mil, eu estou na alíquota inferior. Ganho 41 mil. Até 40 mil vai na alíquota inferior e o 1.000 excedente é tributado na alíquota superior. Então, isso que seria os sistemas alíquota marginal. Então, vamos lá. Basicamente, deixa eu botar aqui o federal rate. Hoje, quer dizer, hoje não, 2020, qual foi o federal rate? Para quem ganhava até 48,535, paga 15%. A partir de 48,535 até 97,069, 20,5%. Entre 97,069 até 150,473, 26%. Entre 150 a 214, 29%. E acima de 214, 33%. Isso são salários anuais. Já quando você vai para New Brunswick, você tem aqui até 43, você vê que há um descasamento. Se a gente voltar aqui, ó, o primeiro federal rate é 48, e em New Brunswick o primeiro é 43. Então há um descasamento. Por quê? Cada província tem a sua política de tax, etc. E tal. Então, até 43.401, 9,68, entre 43 e 86, 14,82, entre 86 e 141, 16, entre 141 e 160, 17, e acima de 160, 20%. Aí, beleza. Aí isso são os tax brackets que a gente verifica, só que verificando isso é meio complicado. Mas aí vamos para umas simulações aqui. Aí eu fiz simulação uma pessoa que tem um net income de $50 mil. Ou seja, quanto ela vai ter assim de ganho, vai sobrar para ela depois de pagar os impostos e tudo, como self-employed, e se ela fosse uma corporation. Então, vamos lá. Então, a gente, primeiro, como self-employed, a gente colocou um income de 50 e despesa de 50, net income de 50. Mas poderia ser um income de 50 sem despesa. O importante, a tributação é net income. O que é importante? No Canadá, não existe lucro presumido, sim, não. Toda a tributação no Canadá é pelo lucro, seria o lucro real no Brasil. Então, não é em cima de faturamento, é em cima do lucro. Qual foi o net? Quanto sobrou?
em cima do que sobrou que você vai ser tributado.